É um prazer estar uma vez mais convosco nos apontamentos da semana, já quase na reta final deste tremensário que nos falou sobre a primeira e a segunda epístolas do apóstolo São Pedro. Estamos justamente na lição número 12, que nos vai falar do Dia do Senhor. E esta é realmente uma lição eminentemente adventista, porque trata dos assuntos ligados à segunda vinda de Jesus Cristo. Só que vai tratar destes assuntos através de uma perspectiva polémica, digamos. O apóstolo São Pedro sabia que as comunidades cristãs estavam a ser confrontadas com algumas ideias contrárias acerca da segunda vinda de Cristo, e por isso ele resolve escrever aos seus irmãos e refutar cada uma dessas ideias. Nós estamos, portanto, na segunda epístola do apóstolo São Pedro, estamos no capítulo 3, e o apóstolo São Pedro vai começar esta refutação de uma maneira muito simples. Ele vai dizer isto, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É interessante notarmos que o apóstolo Pedro leva estes escarnecedores absolutamente a sério. Ele reconhece que os argumentos destas pessoas são argumentos intelectualmente fortes e, portanto, ele vai tratá-los como tal, na sua própria refutação. Estes argumentos associam duas coisas, a cosmologia e a escatologia. A cosmologia, ou seja, a teoria de como foi criado todo o universo, estas pessoas têm uma perspectiva de como terá sido o aparecimento do universo, uma vez que o apóstolo São Pedro, ao mencionar o que eles dizem, eles afirmam, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Isto é, ou elas não foram criadas por um Deus que se interesse por nós, e, portanto, as coisas são imutáveis, continuarão o seu percurso imutavelmente, não há no horizonte qualquer segunda vinda de Jesus Cristo, ou, segunda opção, não há um Deus que se interesse. E, na realidade, na perspectiva filosófica com que o cristianismo era confrontado, não havia realmente uma divindade que se interessasse pelo ser humano, que se relacionasse com ela. E, por isso, para o apóstolo São Pedro, os cristãos vivem períodos decisivos da sua história, porque eles têm que dar a razão da sua fé, mesmo muitas vezes num ambiente polémico. A própria existência deste tipo de pessoas, destes escarnecedores, é um sinal indiscutível do final dos tempos. Ele já tinha aparecido em passagens como Marcos 13, 22, Atos 20, 29 a 31 e, portanto, por aí o apóstolo São Paulo já tinha também feito alusão a vários tipos de pessoas que negavam inclusivamente a ressurreição de Jesus Cristo. Ora, como é que o apóstolo São Pedro vai pegar nos argumentos destas pessoas e os vai refutar? Em primeiro lugar, ele vai refutar o argumento ligado à cosmologia. E o apóstolo São Pedro vai dizer, no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Isto é, a terra foi criada por um Deus, a terra já foi julgada por um Deus, esse primeiro julgamento anuncia um segundo julgamento escatológico. E versículo 7, o apóstolo São Pedro continua, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Portanto, os argumentos escatológicos e cosmológicos destes escarnecedores estão refutados. E Pedro vai dizer ainda uma outra coisa. Ele vai dizer no versículo 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não apenas o cristianismo tem um Deus que se interessa por eles, como quando falamos da segunda vinda de Cristo, temos que estar apercebidos de que as perspectivas temporais do ser humano e de Deus não são as mesmas. E, portanto, quando estamos a falar da vinda de Cristo, saibamos que 1000 anos, que aos nossos olhos podem parecer uma eternidade, para Deus são como um dia. E muitas vezes uma história humana carregada de acontecimentos
pode parecer nada aos olhos de Deus se esses acontecimentos não tiverem um verdadeiro sentido. Em segundo lugar, o apóstolo São Pedro vai dizer que esta espera não apenas está referida a uma relatividade do tempo, portanto nós temos que relativizar o tempo quando falamos da segunda vinda de Cristo, como ele vai dizer que esta espera tem um sentido. O Senhor não retarda a sua promessa, diz ele em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, mas é longânime para connosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O aparente atraso da vinda de Cristo, que serve a esses escarnecedores, não tem senão como um objetivo que talvez eles próprios venham a arrepender-se. Mas atenção, prossegue o apóstolo São Pedro, este dia do Senhor que parece longínquo para alguns, que parece distante para alguns, ele diz no versículo 10, pode vir repentinamente. Repentinamente, mas não sem ser notado, porque o apóstolo São Pedro vai empregar aqui verbos e vai empregar aqui palavras que vão mostrar justamente como será algo de estrondoso, algo de visual, porque os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pelo que Pedro vai em seguida exortar os seus crentes. Uma vez que isto vai acontecer, que pessoas não nos convencer em santo trato e piedade. E como nós tínhamos visto já nas lições anteriores, Pedro associa sempre uma ética quando ele fala de um princípio ou de um valor cristão. E é verdade. Se a vinda de Cristo se aproxima, se Deus se interessa por cada um de nós e se Ele quer que cada pessoa venha ao arrependimento, como devemos nós viver, senão nessa perspectiva desse encontro em que tudo será renovado, sendo que a nossa própria vida tem também todo o interesse em ser renovada. E finalmente, nesta última lição, nesta 12ª lição, o apóstolo São Pedro vai ainda fazer referência a algo interessante, que eu me perguntei, mas porquê é que Pedro vai fazer referência aos escritos do apóstolo Paulo? Talvez porque estas pessoas tenham feito a referência aos escritos de Paulo para atacar os cristãos na questão da segunda vinda. E o apóstolo São Pedro vai dizer que os escritos de Paulo pertencem às Escrituras. Ele vai dizer no versículo 16, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras para a sua própria perdição. Portanto, no tempo do apóstolo Pedro, havia determinadas pessoas que certamente pegavam nos escritos de Paulo, ou quem sabe nos escritos de outros apóstolos ou nos evangelhos, e procuravam distorcê-las para seu próprio interesse, para sua própria conveniência. E o que Pedro está a dizer é que tanto os escritos de Paulo como qualquer outro escrito devem ser vistos como parte integrante da Escritura e não sendo de particular interpretação, mas de uma interpretação coerente com aquilo que a própria Escritura nos vai revelando. Por isso, Pedro exorta, face a estes perigos e ameaças tão graves, que os cristãos devem estar realmente advertidos. Da mesma forma, nós concluímos este estudo da mesma maneira como Pedro. Tenhamos cuidado, porque tal como aconteceu no tempo de Pedro, hoje os crentes também sofrem perigos e ameaças que são graves, que são reais. Se dermos ouvidos a todos o sorte de argumentos que nos rodeiam, nós poderemos cair da nossa fé, nós poderemos perder o nosso fundamento sobre o qual se apoia a vida cristã. E daí que Pedro, já na parte final da sua epístola, ele diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Resta-me, ao despedir-me de cada um de vós, desejar também que possamos, ao longo desta lição, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e ter a certeza de que Ele virá para nos buscar, virá para renovar todas as coisas e está a trabalhar ativamente através do seu Espírito para renovar a nossa vida no dia de hoje. Que Deus vos abençoe. Amém.
Deus.